Oi pessoal, bem-vindos ao CoachCast. Nós estamos muito felizes aqui com mais um episódio gravado no ano aqui de 2023, segundo semestre de 2023. Né? Nosso convidado de hoje é o Pedrinho. Bem-vindo, Pedrinho, aqui à FEF-UNB. Hoje a gente gravando um episódio aqui direto do auditório e o meu co-host aqui hoje, o Guilherme, vai fazer as honras aí de conduzir esse bate-papo, né, pela proximidade que tem com você. Pedrinho, para quem não conhece, é um professor de educação física que tem o vôlei aí como carro-chefe na vida e é multifunções a partir do vôlei. Treinador, comentarista, presente aí, né, nas redes sociais, uma nova forma de transmitir esporte. Crescente ainda, né? A gente pode dizer que nem todo mundo ainda se adaptou com isso, dependendo da idade, a pessoa ainda sente falta de zapear ali, né? Na TV, enfim. E também atleta de vôlei, né? No momento aí de recuperação, né? Bem-vindo aí, viu? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, agradeço a todo mundo, pô, muito bacana. Falar de vôlei é sempre bom, né? Falar do nosso esporte é muito bacana. E multifunção, né? Multifunção, não tem jeito, mas a gente tenta fazer o melhor para aquilo que a gente ama, né? Então, a gente sempre tentando contribuir de alguma forma. Que legal. A gente sempre começa pedindo a pessoa para contar um pouco da história, né, de vida dela, como é que ela escolheu estudar, fazer o curso de educação física e depois como é que isso chegou até a função que ela exerce hoje. Então, como é que foi essa história até você virar um cara multifuncional do vôlei? Lá em casa, sempre, esporte e faculdade sempre foi regra para todo mundo. Então, assim, minha mãe sempre falou pra gente, esporte e faculdade, vocês podem fazer o que vocês quiserem, eu e a minha irmã, mas vocês vão fazer. Então, e minha mãe batalhou muito para isso. E eu caí na educação física meio de paraquedas, porque eu sempre tive que fazer esporte porque eu tenho uma deficiência, né? Eu tive uma hemiparesia pós-parto, né? E eu fiquei com uma sequela do lado esquerdo. Então, durante os anos de tratamento no SARA aqui, eu precisei sempre estar fazendo esporte. Então, eu fui para natação, passei pelo handball, passei pelo futsal, né? E nunca, uma curiosidade que eu nunca joguei paralímpico. Nunca. E assim, eu tive até uma oportunidade um tempo atrás, mas a rotina não deixou. E aí, eu estava na natação, no judô, e eu não aguentava mais. E minha mãe falou assim, tá bom, você quer sair, mas você vai fazer outro. E aí, eu fui pro vôlei. Eu gostava muito de ver a Leila jogar, eu achava, cara, incrível aquilo. Falei, mãe, eu vou pro vôlei. E aí comecei no vôlei em 2005, e aí em 2006 eu já estava jogando fora em Minas. Foi tudo muito rápido, e isso com pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência. E aí eu voltei, ficava indo e voltando, estava um clube, voltava, e aí terminei o ensino médio, e minha mãe falou para mim o seguinte, olha, você vai para fora, mas só se você tiver faculdade. E aí eu fui jogar em São José do Rio Preto. Quando eu cheguei lá, o único curso que tinha 100% de bolsa era educação física. E eu já sabia que eu ia ser professor, mas eu não sabia do quê. Até o terceiro ano, eu ia fazer letras. Cara, aí eu entrei na faculdade de educação física e foi amor à primeira vista. Você fez faculdade lá em São José do Rio Preto? Não, eu comecei lá. Uhum. Aí eu tranquei lá, porque o meu contrato acabou lá, e eu voltei com bolsa na Católica. Aí eu me formei na Católica. Ah, que legal. E em Minas você passou por lá jogando? Jogando, Três Corações. Três Corações, no Ninco? No Unicor, exatamente. Lá com o Toninho, foi bem legal. O Ryan, que tá gravando, ele fala que eu não passo um episódio sem falar das minhas origens mineiras, né? Mas é porque eu sou de uma cidade lá pertinho de Três Corações e sei da história ali daquela região e de como essa época do vôlei foi muito profícua, né? Lá. Foi bem legal. Foi uma passagem bem rápida, né? Lá, mas foi uma passagem que eu sempre falo que me marcou muito, assim. Primeira experiência fora, eu tinha 14 anos... Eu fui no final do ano, assim, tipo assim, apareceu a oportunidade, vem, e aí, enfim, daí pra frente foram só coisas boas que foram plantando. Eu falo que o voleibol me deu tudo, assim, tudo que eu tenho. As melhores pessoas, os melhores amigos, a minha profissão, a minha formação, foi o voleibol que me deu. Então, eu sou muito grato sempre por onde eu passei. Legal. A faculdade, quando você fez... ainda era aquela habilitação que permitia os dois? Não. Eu entrei na faculdade, no primeiro ano da faculdade, eu entrei em 2011. Então, eu já tinha licenciatura e bacharel separadinho. E aí, eu fiz licenciatura primeiro.
E aí, nesse meio tempo, eu fui estagiar. Sempre que eu estava aqui, eu fui estagiar. Eu estagiei no SECB, lá na Católica, com voleibol. Eu tive num projeto em Águas Lindas também, que é um projeto do governo que chama Mais Educação, que, poxa, muito da hora, essa monitoria e você viver essas realidades, assim, transforma a gente enquanto profissional. E aí tinha terminado meu estágio, aí parei, tinha parado de jogar já, porque, enfim, eu entendi que o voleibol ia usar o voleibol para estudar. E aí apareceu uma oportunidade de retornar para São Paulo, aí eu retornei para São Paulo, fiz um ano muito legal lá no interior de São Paulo, e aí quando eu voltei para cá, eu rompi o tendão patelar. Aí eu tive que operar 38 pontos e tal, aí eu quietei, E aí apareceu a oportunidade do Brasília Vôlei, né, nas categorias de base. Fiquei o primeiro ano nas categorias de base. No meu segundo ano de Brasília Vôlei, o Sérgio Negrão, que era o responsável, né, o presidente do time na época, e técnico, falou: Pedro, gostaria que você viesse para aprender mesmo, assim. Então eu fui para catar bola, fui para, enfim, aprender, viver o alto rendimento, o esporte de alto rendimento. E aí, no outro ano, aí eu fui ficando. Isso você ainda estava na faculdade? Não, eu já tinha me formado, já tinha... Então foi uma oportunidade, assim, meio que um emprego estágio, né? No primeiro ano, inclusive, foi bem voluntário. Foi bem voluntário. Eu tirei muita grana do bolso, assim, para investir nos meninos na base, porque o clube não tinha. E a gente entendia, eu e o professor Douglas, né, que hoje eu era assistente dele, hoje a gente divide quadra, ele técnico do 16, do sub-16, eu técnico do sub-19, a gente entendia que a gente precisava fazer esses meninos jogarem, a gente precisava mostrar esses meninos para o Brasil. Isso eu já estava formado, né? Então a gente tirou muita grana do bolso, assim, vai ter viagem, cara, Compete Brasília pagava o transporte, mas alimentação, hotel, a gente dividia por 2. Entendeu? E isso eu trabalhando no Ideal, era professor no Ideal. Na escola. No colégio Ideal. Isso. Uhum. E aí, gente, meu salário era investimento na molecada. E não me arrependo. Me arrependo. Não julgo quem faz, acho super ok, tá tudo certo. Mas não me arrependo e faria tudo de novo. Legal. Foi algo que trouxe uma experiência muito bacana para você como profissional e pessoa, né? Então... Foi, cara. Assim, tem algumas competições de voleibol da categoria de base que são... primordiais. Todo atleta devia passar. A Taça Paraná é uma delas. Todas as equipes do Brasil passam por ela. Todas. E no primeiro ano a gente foi, até o Yuri, que joga com a gente, foi como atleta, o Yuri foi, a gente ganhou um set na competição. Assim, esse rolê todo, a gente ganhou um set na competição. Cara, no outro ano a gente começou a trabalhar, a gente começou a fazer a parada e tal. A gente foi vice-campeão. A gente perdeu a final pro SESI de São Paulo. Entendi. Então, cara, aquilo ali foi muito gratificante. E a partir dali eu fui crescendo dentro do clube. E aí fui inscrito na Superliga. Aí fui ser assistente, até que eu cheguei a primeira assistente do Rogério Portela. E aí eles decidiram não continuar com a nossa comissão técnica. Trouxeram uma nova comissão técnica, o Rogério saiu e eu voltei para a base. E estou muito feliz onde eu estou. Assim. Entendi. Então, dessa primeira experiência, você foi... criando links e formas de você estar ali mais presente como técnico, e a partir disso, como você conseguiu se capacitar em formas de cursos, as próprias experiências como técnico, enfim, como foi isso? E é muito importante a gente falar disso, porque um estigma que a gente, da educação física, a gente carrega, é que a gente é sempre muito estagnado, né? Principalmente dentro dos esportes coletivos. Hoje, a CBV, que é a Confederação Brasileira de Vôlei, ela tem alguns pré-requisitos para você atuar como técnico. E um deles são os cursos de níveis, né? Os cursos técnicos. Então, por exemplo, você tem o nível 1, que é iniciação escolinha, né? O nível 2, que é até o sub-16, e o nível 3, que é do sub-16 até a seleção brasileira. Aí você tem nível 4 e nível 5, que é um parâmetro internacional e uma coisa mais acadêmica, né? Então, só que para você atuar, qualquer competição oficial no Brasil, por exemplo, Campeonato Brasileiro Interclubes, Campeonato Brasileiro de Seleções, Superliga A, B ou C, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, você precisa ter esses credenciamentos, né? Entendi. E são cursos com bons professores, normalmente são cursos de 7 dias,
você fica de 7 da manhã às 10 da noite, com 2 horinhas ali de almoço e ralando. E aí você se certifica para estar apto a estar na beira da quadra. E aí esse curso seria oferecido no Rio de Janeiro? Não, as federações de vôlei dos estados, elas são livres para oferecer. Aqui em Brasília, por exemplo, esse ano, a nossa federação vai fazer nível 1, nível 2, né? Nível 1, 2 e 3, se eu não me engano, esse ano tem. E em janeiro do ano que vem, em janeiro de 2025, vai ter o nível 4, né? E de uma forma mais acessível, trazem os professores para cá. Então, assim, eu fiz, por exemplo, meu nível 2 e meu nível 3 eu fiz em Brasília. Porque é um investimento alto, né, que você faz, por exemplo. Porque é uma semana, aí é uma semana de alimentação, é uma semana de estadia, né, fora o valor do curso, que fora normalmente é mais caro. E você fazer dentro de casa facilita as coisas. Certo, e aí, além disso, desse curso oferecido pela CBV, tem outras formas de capacitação? Tem. Pós-graduação, principalmente, eu terminei agora minha terceira pós ali, eu fiz em gestão do ensino superior e fiz em voleibol, né, e estou fazendo agora em treinamento desportivo, estou terminando esse semestre, né, e eu acho que assim, quanto mais capacitado você for, até de uma forma acadêmica, né, eu acho que o esporte ele é muito importante, mas o esporte, principalmente de alto rendimento, ele se torna maior e melhor quando você tem a ciência do seu lado, né. Então, assim, todos nós somos crias da ciência, a gente enfim, está dentro da academia há muito tempo. Então, assim, eu sempre falo, cara, tem oportunidade, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doutorado, dentro daquela área, de uma área de atuação que você possa espelhar para dentro da quadra, né? E curso de voleibol sempre tem muito, né? E, às vezes, esses cursos de capacitação e, às vezes, uns cursos de reciclagem é importante, né? Principalmente, hoje em dia, a gente vê o alto rendimento, você tem uma comissão técnica inteira, você tem técnico, assistente, auxiliar, preparador físico, fisioterapeuta, fisiologista, mas o cara da base, ele não tem isso, ele é sozinho. O cara da base, ele tem que, vai chegar o menino dele, vai pro clube, né? O menino tem que estar apto fisicamente, o menino tem que estar apto tecnicamente, e quem vai fazer isso é ele. E se ele não se capacitar, porque tudo envolve dinheiro, se ele não se capacitar, cara, aí você vê as diferenças de trabalho, entendeu? Geralmente o professor da base, ele é tão multifuncional quanto a gente brincou com a sua carreira aqui exatamente. do bate-papo, né? Porque enquanto profissional ou uma categoria mais privilegiada pela estrutura, tem todo um corpo técnico de profissionais, a base às vezes é um professor e também pouco tempo por semana, né? Porque não tem o atleta ali disponível, talvez o tanto de tempo que tem num profissional ou numa categoria superior. O nível, por exemplo, profissional treina 2 vezes por dia, todos os dias. Ou seja, de manhã você tem a parte técnica, né? Os grupos são divididos, então tem um grupo na academia, tem um grupo na quadra, depois troca, e à tarde eles vêm para a parte coletiva, que é o grupo todo. A base não tem isso. A base, o menino, ele tem escola, ele tem... muitas vezes ele tem que trabalhar para ajudar em casa. Então, até mesmo, por exemplo, nós no Brasília Vôlei, que nós temos uma estrutura muito boa, e realmente é uma estrutura que enfim, dentro de Brasília, lógico, fora, precisa crescer um pouquinho mais? Precisa. Mas eu acho que o Brasília, ele tá se entregando nessa questão muito bem, assim. Nós temos, eu dou treino segunda, quarta e sexta, de 4 às 6. Mas eu tenho um menino, assim, e bons meninos que, ao mesmo tempo que moram aqui no plano, eu tenho um menino que mora na cidade ocidental. Você dá treino em qual... Porque tem alguns clubes que tem o projeto, né? Você dá treino em qual lugar aqui de Brasília? Então, eu dou treino lá na Católica. Lá na Católica. Porque a sede do Brasília Vôlei é no SESI. Né? E o Brasília Vôlei tem algumas escolinhas. E a categoria de base, todas as equipes de base funcionam na Católica. Por uma questão de logística, né? São 4 quadras e aí tem um coordenador. Nosso coordenador está ali para atender todo mundo, né? E aí a gente consegue se comunicar bem, todo mundo ali, e fica de uma forma bem legal. Então... e nisso a gente tem uma estrutura massa. Então, eu, por exemplo, além do nível 1, 2 e 3, eu sou preparador físico credenciado pela CBV, né? Então, eu fiz curso de fisiologia do exercício, eu fiz curso de preparação física do voleibol com o professor Felipe Uchoa, que foi o preparador físico nosso aqui de Brasília, e agora está no Blue Vôlei. Então, assim, exatamente porque a gente precisa ter um norte, né? Porque minha especialidade é voleibol, é quadra, mas eu preciso entender, eu preciso botar esses meninos em condição física também. E, cara, a gente não tem academia, a gente não tem um preparador físico. O clube, nesse momento, não tem como fazer isso. Então, a nossa função
é ajudar da forma que a gente pode para desenvolver melhor o nosso trabalho. Legal. A ideia do bate-papo aqui é falar com os alunos do curso de graduação em Educação Física que estão escolhendo o que vão fazer na vida ali depois de formado. E a gente fala com alunos de licenciatura e de bacharelado e tenta dar um horizonte maior para eles do que aquela velha classificação, né? Licenciatura tem que dar um jeito de passar no concurso ou vai para a escola particular, mas ele também pode empreender algumas coisas, claro. E a gente trabalha muito isso com os meninos na formação. E tem o bacharelado, que tem um universo um pouco maior de campo de atuação, mas que também muitas vezes se resume a buscar emprego nas academias, que é onde tem maior volume de oferta de serviço. E aí eu queria saber de você, assim, o que da licenciatura hoje, da sua formação, né, que fez licenciatura e depois bacharelado, o que você usa hoje da licenciatura em Educação Física ao lidar com esses atletas que estão na base? Ou não usa nada? Não, como é que é isso? Na verdade, a gente só usa. Só usa. É porque, assim, a gente precisa separar o alto rendimento da base, né? E, cara, se você vai para a escola e você vira o professor, que a gente brinca que é o professor do Quarteto Fantástico, primeiro bimestre futebol, segundo basquete, terceiro vôlei, quarto handball, você não consegue transferir isso para mais nada que você possa fazer. Aí você vai ter que começar do zero. Por exemplo, os jogos que eu fazia com os meus meninos do 7º ano, do 8º ano, do 3º ano, eu uso de aquecimento com os meus. A aula que eu dava, por exemplo, a aula de vôlei que eu dava para o 6º ano, de toque, de manchete, eu uso de aquecimento com os meus. Lógico, as suas devidas adaptações. Uhum. Né? E assim, a gente precisa ter uma pluralidade de questões de trazer da licenciatura para o bacharel. Tem muita coisa que você pode trazer. Método de treinamento, planejamento, sabe? Eu sou muito chato com isso. Eu planejo, eu tenho meu ano pronto. Então, se você pegar hoje, eu tenho um caderno, mandei fazer um caderno com umas quadrinhas. Os meus treinos são digitados, mas eu gosto de escrever. Então, eu vou lá, eu desenho o que eu quero, o que eu vou fazer. Mas se precisar mudar, muda. Mas isso se a gente não está engessado. Uhum. Né? E assim, a escola ela te dá muito isso. Gestão de pessoas. Lidar com um grupo de atletas é muito difícil. Porque, assim, nós somos todos seres humanos, mas nós somos únicos. E, cara, eu falo o seguinte, cara, se você consegue lidar com o 7º ano, com o 6º ano bem, porque é a nossa função, nós somos os queridos da escola, né? Qual que é a aula que todo mundo fica doido? É a nossa, entendeu? Cara, eu tive tanto problema na escola porque eu saía da sala com os meninos, eu saía cantando, eu saía dançando, porque, cara, não entra na minha cabeça você fazer fila para subir pro menino com a quadra, não. A gente saía cantando, a gente saía batendo palma. Nossa, eu tive problema demais, minha coordenadora faltava me matar. Pedro, pelo amor de Deus, está tendo aula na sala. Eu falei, não, mas está tendo a minha aula também. Então, a gente consegue fazer esse link, sim, né? E hoje, eu consigo ter a gestão do meu grupo e é muito legal. Eu até falei isso para um dos meninos que foi fazer estágio supervisionado lá com a gente. Eu falei assim, cara, você gerir o seu trabalho, você gerir o seu grupo, você tem uma logística dentro do seu treinamento e o seu atleta, ele comprar a sua ideia, não é porque você é bom tecnicamente, é porque você é um bom ser humano. Ele vai acreditar nisso. E quem te dá isso? A escola. A escola te dá isso. Porque a gente vive, às vezes, dentro do curso, né? Assim, as faculdades, às vezes, têm duas formações, né? Em separado, agora, mais recente, com a nova DCN, vai ser uma escolha no meio do curso, se vai para a licenciatura ou bacharelado. Mas, às vezes, a gente vê alguns alunos com um pensamento de oposição dos cursos, né? Que se eu sou da licenciatura, eu não posso trabalhar com treinamento, se eu sou do treinamento, eu não posso entender de didática e pedagogia. E a base, às vezes, do esporte, me parece demandar do profissional os dois, né? Ora, você está sendo muito técnico para corrigir um gesto, sabendo muita fisiologia para entender um tempo de descanso ou intervalo de um treino puxado e outro, mas, ao mesmo tempo, tendo que explicar isso e passar para o aluno com uma maneira professoral, vamos colocar assim. Exatamente. E a base é o seguinte, eu sempre falo para eles, às vezes eles veem na televisão
O Wallace, por exemplo, que é um dos maiores jogadores de vôlei do mundo, o Wallace vem e faz um golpe, assim, faz um golpe espetacular, vai atacar uma bola e tira do bloqueio de uma forma espetacular. No outro dia tem 3, 4 querendo fazer a mesma coisa no treino. Uhum. E aí é onde que entra essa vivência da escola, que você vai virar para o menino e falar assim, meu querido, você correu antes de andar? Não. Então calma. E isso você faz na escola, entendeu? Então, na escola, o professor de educação física, ele além de professor, ele é pai, ele é psicólogo, ele é o amigo, ele é o parceiro. No treino, na categoria de base, acontece isso? Sim. De uma forma diferente? Sim. Mas acontece. E se você não viveu isso antes, como é que você vai transferir isso para a base? Como é que você vai gerir esse grupo? Você vai chegar um dia um menino, ele vai estar cansado. Muitos desses meninos, a gente já teve situação que o menino não comeu. Porque o pai não tinha grana, cara. O menino foi direto na escola, comeu na escola, e o pai não tinha grana para pagar o almoço dele. Entendeu? Se você não tiver essa empatia que lidar com pessoas dá, como é que você vai levar esse grupo? Entendeu? Aí você vai mandar o menino embora, você tem um menino que é... A gente tem N exemplos aqui, né? Você tem, por exemplo, hoje, aí, Fabiola, que é uma levantadora, que foi levantadora de seleção brasileira, atleta que foi para uma Olimpíada, e hoje está jogando a Superliga B em Recife, um time que foi formado, poxa, no Nordeste, comprou essa ideia, porque o esporte no Nordeste, o Nordeste ele entrega pra gente muitos atletas, mas você não vê investimento na base. E de onde que a Fabiola vem? De Brasília, entendeu? Por quê? Porque ela teve bons professores, então assim, você faz a diferença na vida do atleta. O atleta, quando ele estiver lá em cima, ele vai lembrar de você, e eu falo pros meus, assim, vocês vão lembrar de mim como doido. Eu sou o doido do treino, eu sou o que cobra de você, mas o primeiro que vai estar lá para comprar sua briga sou eu. O primeiro que vai lá, que vai entender, você está cansado? Não, para mim não é migué. Vamos lá, por que você está cansado? Até que você me prove o contrário, você tem minha confiança. Mas isso você vai ganhando como? Lidando com pessoas. E dentro da nossa área, qual que é o melhor jeito de lidar com pessoas, com adolescente? Lidando com adolescente. Escola. Escola, categoria de base, avançado. E isso reflete não só no atleta que vai buscar o alto rendimento, né? Às vezes o atleta que está ali na base e vai parar por vários motivos ou vai seguir outros caminhos, vai lembrar do técnico, da imagem do técnico, do treino, de todo o acolhimento do grupo em si, para seguir em outros caminhos, às vezes na educação física, às vezes em outras profissões. Então isso é muito importante visando várias coisas, né? Cara, que sai da base, que vai ser um Serginho da vida, que vai ser uma Fofão da vida, que vai ser um Lucarelli, um Bruninho da vida, é um ou outro. A nossa função dentro da categoria de base hoje é formar bons cidadãos. Se ele vai jogar, são outros 500. Mas, pô, se eu tenho a oportunidade de dar uma bolsa de estudo pro moleque, porque ele está jogando, e ele está pagando por essa bolsa, porque ele está pagando como? Com voleibol. E eu falo isso para eles. Vocês estão trabalhando. A bolsa de estudo é o salário de vocês. A gente não tem como dar grana para vocês, mas, pô, tem uma bolsa de estudo, tem uma bolsa da faculdade. E o menino tem uma formação. Quantos técnicos, quantos jogadores? Bernardinho, cara. Bernardinho foi um levantador que era reserva do Willian na geração de prata. Nunca teve uma expressão muito grande como atleta. E é o técnico que é. Por quê? Porque viveu isso, teve essa oportunidade, sabe? Então a gente fala isso para eles. Poucos vão jogar, pouquíssimos vão jogar. Mas os demais, se tiverem uma formação, se amanhã ou depois a gente tem um excelente profissional de educação física, que é um personal, que foi igual você falou, é um personal, mas daqui a pouco ele está dentro da preparação física, ele consegue abranger a parte do bacharel dele, né? Ou um cara que vai ser professor de educação física, professor de escola, porque é na escola que a gente que está hoje, onde eu estou na categoria de base, é no campeonato escolar que eu vou olhar e falar assim, nossa, eu vou fazer convite para esse menino vir treinar comigo. É lá no comecinho mesmo, entendeu? E é o trabalho de quem? Do professor, entendeu? Então, assim, é mais do que importante, assim, é quase que uma missão nossa, enquanto educador, seja educador licenciado, seja educador bacharel, de entregar, mostrar o caminho, entendeu? Se eles vão trilhar, aí é outra história, mas a nossa função, a nossa missão, eu acredito que seja essa. Entendi. Ótimo, legal. Hoje, lá no Brasília Vôlei,
Você seleciona a partir dos jogos escolares também? Vocês vão assistir os jogos? Como é que funciona isso? Então, eu faço parte também da comissão técnica das seleções do Distrito Federal. Aham. Então, ano passado eu estava como assistente da seleção sub-16, esse ano eu estou como assistente da seleção sub-18. Então, assim, a gente joga muito campeonato, e como Brasília é pequena, você vê um menino que joga na escola, ele joga aqui, mas eu gosto de estar presente. Eu gosto de ver. Por quê? A gente tem um período de seletiva, que a gente abre a seletiva para todo mundo e tal. Mas, às vezes, tem um menino nos jogos escolares, igual aconteceu uma situação, eu tenho um atleta, o Gustavo Nazário. E foi assim, um amigo meu que tem um projeto no Ocidental, do vôlei ocidental, me ligou e falou assim, Pedro, eu tenho um menino aqui que ele é muito bom. E, poxa, eu queria mandar ele para você, porque aqui ele não tá. Falei, pô, Juninho, bacana. Quanto tempo tem que ele joga? 2 meses. Aí eu assustei. Eu falei, não, faz o seguinte, manda. Cara, o menino chegou, o menino é campeão sul-americano de karatê, vai pro Mundial de Karatê agora. Mas ele se encantou com o vôlei. Cara, o menino chegou, o menino salta quase 1 metro. O menino salta quase 1 metro. Hoje o menino é um dos meus jogadores de confiança. Então, assim, e aí, a partir daí, eu comecei a falar, cara, eu preciso estar um pouco mais presente nos campeonatos escolares, nos campeonatos do entorno, entendeu? Uhum. A gente tem um menino também, que é o Arthurzinho, ele é de Lusiânia. E aí a gente trouxe ele, porque o menino ele tem 1,50 m, mas o menino é um rato na quadra. Não cai bola. Ele foi pro Campeonato Brasileiro com a gente, num ano um ano pós-pandemia, de uma categoria nova. E assim, cara, a gente parecia time de alto rendimento. Os meninos dando na bola, os meninos de 1,90 m, 2 metros dando na bola, e ele subindo bola com uma naturalidade. Então, assim, a partir disso eu comecei a entender, cara, eu preciso estar mais presente nos campeonatos escolares. Eu preciso ver quem eu não vi. Uhum. Entendeu? Essa expressão que você usou, ele é um rato, não cai bola, é pro líbero ou pro levantador? E desculpa a ignorância da minha pro pergunta. Pro líbero. Legal. Com quem que o Brasília Vôlei compete em Brasília hoje? Hoje nós temos bons projetos em Brasília. O Brasília, por muito tempo, foi quase que soberano por conta de questões burocráticas, vamos dizer assim. Brasília era o único time da Superliga, era o único time que tinha categoria de base, era o único time que tinha categoria de base forte federada, então todo mundo queria vir para o Brasília. Hoje nós temos bons projetos já muito consolidados, é o caso do Super Vôlei, do professor Adalto, que, cara, faz um trabalho tão bom quanto ou melhor do que o meu. A gente tem o próprio Real Brasiliense, que a gente joga, que está começando a fomentar a categoria de base, né? A gente tem o Ponto a Ponto, que é da professora Érica, que é aqui de Sobradinho, que foi atleta profissional e ela cara, você dispensa comentário, assim, forma atletas, já mandou atleta para Renata Campinas, já mandou atleta para o César de São Paulo, então é uma profissional de excelência também, e aí esses projetos, agora eles competem com a gente. Por exemplo, esse ano na Taça Brasília, eu fui com um time muito bom e eu fiquei em 4º lugar. Eu perdi pro Super Vôlei na semifinal ali, que eu tomei um sacode que eu não vi a cor da bola, entendeu? Então, assim, camisa não faz muita diferença não, tem que jogar. Legal, é porque nas aulas que a gente ministra aqui na faculdade, a gente fala muito para os meninos que são dos esportes coletivos e às vezes até dos individuais, que quando a gente monta uma escola de esporte, é legal a gente ter um rival, é legal a gente ter uma rede de outros colegas que estão trabalhando na mesma área, porque a competição se ensina competindo. E muitas vezes ser o único de uma localidade enfraquece até o poder de competitividade com o externo depois, né? Você estudou e jogou uma parte em São Paulo, né? Ali regionalmente é um estado relativamente não tão grande quanto outros do Brasil, então você consegue viajar para competir com uma certa facilidade e para onde vai ali tem time, né? Então a competitividade é alta e aí às vezes dependendo a gente pensa, vou ter um concorrente, talvez não, você tem um concorrente, mas está fortalecendo o grupo. É uma forma de crescer uma região, né? Juntos. Não, e não só a questão de crescimento de técnico, né?
isso vai fazendo com que você abranja o seu negócio. Por exemplo, quem tem vontade de abrir um complexo esportivo, cara, começa a ter muita competição. Você começa a fazer um trabalho bom, começa a aumentar a demanda. Com isso, você tem que aumentar espaço, você tem que aumentar material, você tem que aumentar material humano, você tem que aumentar profissionais, né? E com isso vai fazendo você girar atrás de patrocinador, atrás de uma série de coisas que é bacana. Foi o que esses dois fizeram, né? A gente, por exemplo, aqui em Brasília, a gente mexe muito com verba pública, né? Então, você tem uma associação, você tem um CNPJ, com 2 anos, via Secretaria de Esporte, você consegue uma verba para você começar a fazer as coisas, né? Agora, essa demanda, ela só se torna possível se a gente tiver bons profissionais capacitados, né? Então, igual você falou mesmo, São Paulo, cara, você vai jogar jogos regionais, jogos abertos, APV, que são esses campeonatos que todo mundo trazem muita gente fora para jogar. É uma cidade muito pertinho da outra. Você compete. Santa Catarina. Cara, Santa Catarina, o campeonato catarinense, desde o sub-12 até o adulto, é turno e retorno. Cara, a galera, tipo assim, o cara trabalha, a menina falta a escola, ela entra no ônibus, viaja 6, 7 horas para outra cidade para jogar um jogo e voltar. Sabe? Então, assim, é um pensamento de esporte diferente, que, por exemplo, pra gente aqui tá faltando. Mas está no início e agora me parece que tendo mais times contra quem competir, né? Isso forma uma rede, de certa maneira, de apoio que, entendendo que a competitividade vai fortalecer cada vez mais o vôlei enquanto esporte, né? Tem mais gente para conversar, né? E assim, Brasília é pequeno, né? Todo mundo se conhece, todo mundo é amigo. E aí, por exemplo, estava conversando isso com a Dalton ontem, a gente falando assim, cara, a gente precisa de mais competição, esses meninos precisam jogar. Porque chegou num patamar que a gente está indo competir mais fora do que dentro. E, cara, você vai para competição fora, você vai jogar contra um time paulista, por exemplo, ou um time catarinense, por exemplo, a diferença de ritmo de jogo, ela é nítida. Por quê? Porque eles jogam o ano todo. E a gente não joga. A gente tem competições e tal, mas assim, falta, entendeu? Então, isso que você falou é muito importante, assim, quanto mais times tiver, quanto mais competitividade tiver, quanto for melhor o nível técnico, é crucial, assim, sabe, pra gente desenvolver melhor o esporte na nossa cidade. É uma coisa que a gente acha muito interessante pela experiência que passou. Eu enquanto fui treinador de natação, e na minha cidade tinha 2 equipes rivais, e a natação da cidade era muito forte. Aí, quando uma equipe acabou, e não foi a minha, no caso, todo mundo chegou para mim e falou, poxa, sua equipe agora vai ficar muito mais forte, você vai abraçar todos os ex-atletas da equipe rival. Isso deu um pico, realmente, no primeiro ano, mas depois, quando a gente não tinha contra quem competir na cidade, houve até um desinteresse por parte de alguns atletas, porque é mais barato competir perto, né? O tempo para ir e voltar é menor, e se estimula aquela competitividade local, né? E assim como no marketing e outros negócios, e aqui em Brasília isso é muito próximo da gente, né? Aqui a gente tem uma rua das farmácias, a gente tem um bairro aqui próximo ao UNB que é famoso pelos restaurantes, né? Que é a Vila Planalto. Então, quando a gente tem um conjunto, um arranjo produtivo local, trabalhando ali com um setor, né? Ele fica mais forte, fica mais presente. Então, talvez ter sempre, quando eu pensar numa escolinha de esportes, né, de eu ter um rival, ou ter um rival na quadra, é importante falar, né? Eu ter um parceiro que vai ter a escolinha dele ali no Guará e o outro em Sobradinho, fica mais fácil competir do que talvez pegar um ônibus aqui e ir para São Paulo todo final de semana, né? E assim, até ir para Goiânia aqui, cara, já é muito difícil. Sim. Né? Nós temos uma cultura de meninos que vêm de escolas muito conteudistas, né? E acabam deixando o esporte de lado. Então, por exemplo, para você ir para Goiânia para jogar sexta e sábado, cara, Goiânia é 3 horas daqui. Você pega um ônibus, 3 horinhas você está em Goiânia. É difícil, entendeu? É muito difícil, assim, os pais, alguns pais não entendem, não compreendem, outros pais já abraçam, já vai, mas isso demanda dinheiro, isso demanda uma energia muito grande que a gente poderia ter isso aqui muito mais fácil, aqui, né? De uma forma oficial, de uma forma
grandiosa, que durasse o ano todo, que as competições fora realmente fossem para buscar títulos, não para participar. Por quê? Porque aqui você já se preparou aqui para jogar uma competição fora. Não jogou, não viajou, enfim, foi para longe, igual os meninos agora. Nós fomos para Taça Paraná, eu fui de avião porque eu tenho uns probleminhas que eu não viajo de ônibus, eu passo mal. Mas os meninos foram de ônibus. Então foram assim, 24 horas dentro do busão para chegar lá e a gente ficar em 8º lugar. E muito bom, e foi muito legal. Mas, né, é aquela história. A gente poderia sim ter, e assim, quanto mais times tiver, e time tem, material humano tem em Brasília. Falta é movimentar isso. Legal. Fazer esses campeonatos aqui também traz os times de fora para cá. E aí traz um outro tipo de experiência, tanto para os times de fora, quanto os times daqui, que é aquela sensação de jogar em casa, talvez. E sensação de você, talvez, trazer sua família, de estar ali num ambiente que você se sente mais confortável, seguro e tal. E isso traz uma experiência, tanto para quem é de dentro de Brasília, quanto os times que vêm de fora. E foi muito legal porque começou, né? Esse ano a gente teve a Taça Brasília aqui em Brasília. E, cara, vieram times de fora. Veio o Pinheiros, veio o Mackenzie, veio um time de Rondônia para cá. Então, assim, foi muito da hora. O pessoal de Goiás veio, o pessoal do Mato Grosso veio. Então, assim, a gente precisa de um pouco mais disso, né? E aí é o que eu sempre falo, e eu gosto de bater nessa tecla. A gente precisa de um pouco mais disso, mas a gente só vai começar a ter um pouco mais disso quando a gente tiver bons profissionais capacitados, quando a gente mudar essa visão que a galera tem da educação física, que acha que a gente só anda de bermuda e chinelo, que a gente não faz nada, quando nós somos peça essencial da engrenagem da vida de muitas pessoas. Nós somos considerados da área da saúde porque nós somos promotores de saúde, né? Essa é a ideia. E promotor de saúde não é só saúde física, não. É saúde mental, é saúde social. E essa é a nossa função. Legal. Como é que é hoje ser treinador em tempos de redes sociais e smartphone? Porque eu deixei a piscina em 2010. Então eu não estava aí ainda, né? Tudo que está... parece tão longe e tão perto ao mesmo tempo, mas a tecnologia é muito... Os pulsos são muito rápidos, né? Como é que você lida com isso hoje? Como é que é a galera ali na... Cara, você precisa... São duas situações. Porque assim, a gente estava falando dessa transição. Pô, o que eu faço da escola para a categoria de base? Na escola, você tem que ser um pouco mais maleável, né? Mas na categoria de base, não. Categoria de base, não. Lá ele é atleta. Então, assim, eu não tenho problemas com isso, assim, não tenho problemas. Cara, vocês vão mexer no celular de vocês depois do treino. Se eu pegar um com o celular, aí dá ruim. E, cara, eu falo pra eles, eu sou chato, eu sou muito chato. Mas, assim, igual a gente fala na escola, mãe boa é mãe chata, sabe? Eu sou muito chato, lógico. No treino, cara, minha mãe tá doente, alguém da minha família tá doente, vou ficar com o celular próximo, beleza. Agora, tirando isso... rola não. Legal. No dia a dia de viagem né, quando o grupo está junto, mas não está efetivamente treinando, é vilão ou auxilia? Né? Não, auxilia muito, entendeu? É porque você também não pode né, prender demais, assim, sabe? É igual o sapato, você aperta demais, você acaba se machucando. Cara, tá viajando, eles vão no ônibus, cara, eles vão ouvindo as músicas que eles querem, entendeu? Cara, o Douglas, que é o técnico do Sub-16, ele é o mais velho, né? E aí ele fica irado, cara, os meninos botam aqueles funk cheio de palavrão, cheio de não sei o quê. Eu nem, tchum. Aí chegou no ônibus, entrou no hotel, vamos reunir, todo mundo já sabe, desliga o celular. Mas isso é o quê? Educação. E é a nossa função. Você como treinador, o time que está jogando é a sua cara. E hoje o celular já é utilizado por eles para conseguir vagas em outros times? Por exemplo, ele está saindo da categoria de base, indo para tentar uma vaga aí. Como é que... porque as redes sociais, né, especificamente o Instagram, ele virou uma espécie de currículo online das pessoas. Quem sabe utilizar, cara, isso... O Instagram e, né, o TikTok, por incrível que pareça. Assim, eu não sei mexer nesse TikTok. Mas, por exemplo, chega final de ano, muitos dos meninos falam assim, Pedrinho, eu posso filmar o treino? Por quê? Porque precisa de...
alguns técnicos querem ver o vídeo do menino treinando. Aham. Porque assim, vídeo jogando, você edita. Você pega os melhores momentos. Agora, treinando, e aí, dependendo da situação, a gente deixa, dependendo da situação, a gente não deixa. Mas para isso, assim. Então, eles usam muito isso, fazem vídeos dos jogos, live dos jogos. Os meninos, eu sempre marco 1h30, 2 horas antes do jogo. Eu gosto de conversar, eu gosto de colocar, acertar algumas coisas com eles. Cara, se eu marco 1 hora, o menino chega 1h20 antes, bota o celularzinho na quadra, num espaço bacana, com tripé, e faz uma live do jogo. Que legal. Para os pais verem, não sei o quê. E aí, cara, você não pode também falar, não vai fazer, né? E até aqui o próprio projeto, né? O Gui está com a gente desde o início, e a ideia era falar com as pessoas na hora que elas estão dispostas a ouvir, que é uma questão rara hoje também, né? Porque não é toda hora que a pessoa está disponível para ouvir. E a ideia de contar histórias aqui, né, de vida, então, a sua como treinador de vôlei, e além de treinador, né, todo um universo dentro do vôlei de dedicação, a gente espera que ela inspire, né, pessoas que gostam de esporte, amam a licenciatura. A gente tem aqui na equipe, né, hoje não está todo mundo aqui por questão de final de semestre, mas Gui é licenciatura vôlei, Rai é licenciatura vôlei, que está gravando, daqui a pouco a gente vai mostrar. Tem a Lia, né? Temos a Lia licenciatura, e também é do vôlei. A Thalita também, a Lia não sei também. Se o Guilherme escolheu a equipe assim, intencionalmente, mas é legal dar esse horizonte para o pessoal, que talvez falte também bons professores na escola que saibam mais de algum esporte, que possam ali desempenhar alguma função importante na vida de dar acesso para a criança que tem talento e que quer ser atleta. A criança, ela precisa ser apresentada a todos os esportes. E é a função do professor de educação física. Uhum. Você vê, grandes atletas, Sheila, Fabiana, estavam na aula de educação física. O professor deu uma aulinha de vôlei ali, cara, aulinha gostosa. Passou o treinador da escola, olhou, eu quero essas meninas. Entendeu? Então, assim, essa é a função do professor de educação física, sabe? É de transformar vidas. Muitas dessas meninas só estão onde estão, são bicampeãs olímpicas, porque lá atrás o professor de educação física delas mostrou para elas, foi apresentado o esporte para elas. E acreditou, e começou. E toda história, ela começa assim, né? A gente sempre, a gente vê hoje, uma percepção que eu tenho, é que, assim, a gente vê o profissional de educação física saindo da universidade. Ele pensa muito em empreender, e ele está certo nisso, né? Ele quer empreender, ele quer começar muito bem, e eu acho que é o mais correto, mas eu acho que o começar muito bem não tem a ver só com grana, entendeu? O começar muito bem é estar num lugar, é desenvolver um trabalho bacana, entendeu? E aí sim, você está começando muito bem, porque grana vai ser consequência. Sim. Entendeu? E hoje a gente fala muito do empreendedorismo dentro, inclusive, do setor público, né? Os profissionais que estão trabalhando no setor público, eles desempenham ações empreendedoras o tempo todo. Talvez só não se dê o nome correto aos fatos, mas nós somos desafiados aqui todo dia por novos projetos, e o comportamento que está ali é o comportamento empreendedor. E eu não vejo ninguém mais empreendedor do que professor, porque ele tem que lidar com uma diversidade de pessoas, com um objetivo, às vezes, único, né? Às vezes é uma aula, ou um programa, um planejamento, e ele, né? Tudo ali são percalços, obstáculos, algumas vantagens que ele pode obter da situação, mas ele lida com isso aí o tempo todo para cumprir o papel que tem que cumprir. Exatamente. Né? Rapaz, eu já arrumei uma confusão na escola, porque uma vez eu tinha 2 atletas gêmeos. E aí um dos meninos era craque de bola e péssimo na escola. E o outro era o contrário. Ele era mais ou menos ali, mas ele era um gênio. E a mãe um dia chegou assim, desesperada comigo. Falou assim, eu não sei mais o que eu faço. Porque o fulano, não sei o quê. E eu dou o mesmo amor, o mesmo carinho, a mesma estrutura. Eu falei, mãe, vou falar um negócio pra você. Isso é muito do professor. Você não ama igual. Como assim, Pedrinho? Você tá maluco? Você tá falando que eu não amo você? Eu falei, não, você não ama igual. Porque são seres humanos diferentes. São únicos. Você vai amar um de uma forma e o outro de outra, que é a forma, que é a necessidade que eles precisam. Como eu faço na quadra.
Eu preciso dar mais treino para um. O outro precisa sair mais cedo do treino que ele precisa estudar. Porque lá na quadra ele vai... Então tá faltando um pouquinho de flexibilidade. Cara, a mãe ficou uns 2 dias bicuda para mim. Cara, mas aí ela entendeu. Cara, hoje um é médico e o outro é advogado. Pararam de jogar, mas um é médico e o outro é advogado. E os 2 se formaram aqui. Que legal. Que legal. Legal. Gui, você, né, desde o início do projeto, sempre falou do Pedrinho aí. Eu queria que você fizesse aquela pergunta, né, de jogador para jogador aí para ele, né, trouxesse o assunto aqui. Eu tenho algumas... Se você tivesse mais curiosidade. Então, eu tenho algumas perguntinhas. O Guilherme, ele é meio tímido, às vezes, diante de situações que ele, né, fica, né... Mas jogando não é não. Jogando é o que grita na cara dos outros. É mesmo? Ataca gritando. Não é tão tímido assim, não. Ali eu me sinto mais solto. Mas, indo para algumas perguntas. Além da experiência que você ganha na formação de educação física como técnico, você sentiu uma diferença como atleta na formação de educação física? Com certeza. Com certeza. Depois eu me tornei um atleta melhor depois que eu virei técnico. É porque, assim, você começa a fazer aquilo que você ensina. Você vai para a quadra, você começa a fazer aquilo que você ensina. E aí eu aprendi muito depois que eu comecei a ser técnico. Assim, eu tive bons técnicos, eu tive ótimos técnicos, mas algumas coisas que se faz no alto rendimento, elas têm que ser ensinadas desde a iniciação. Algumas cobranças têm que ser desde a iniciação. E eu comecei a ver isso. Eu jogo de levantador. Eu sempre fui um levantador razoável, um bom levantador, e eu comecei a ser realmente um bom levantador depois que eu virei técnico. Porque eu comecei a fazer aquilo que eu falo, né? E aí, nossa, facilitou muito a minha vida. Minha leitura de jogo, a parte técnica. Eu tenho uma dificuldade de deslocamento, né? Cara, e aí eu aprendi a suprir isso. Como? Treinando. Mas como que eu fiz isso? Ensinando, fazendo aquilo que eu ensino, na verdade. Aquela fala que geralmente sempre comentam de dizer que o professor sempre está aprendendo, o técnico sempre está aprendendo, e a gente consegue trazer isso tanto para a quadra quanto para a escola, né? Então é muito bacana você ter essa experiência de técnico atleta e atleta-atleta. Eu perdi meu pai muito cedo, mas assim, uma coisa que ele falava que eu não esqueço nunca, assim, ó, no dia que você achar que você sabe tudo, pode parar. Para, porque você não serve para isso. E no esporte é a mesma coisa. Ser atleta, os meninos são atletas e tal, você foi técnico, e isso pra gente como técnico também, eu tinha na minha cabeça, quando eu comecei a ser técnico, tipo assim, aquelas borboletas na barriga, elas iam passar. Não. Muito pelo contrário, elas se triplicam. Porque quando você é técnico, a sua responsabilidade ela é 3 vezes maior do que a do atleta. O atleta tem o direito de errar. Você também tem, mas não como um atleta. Porque você tem alguém sob seu comando, né? Então, até hoje, cara, eu vou pra competição assim, aquelas borboletas. Isso é muito bacana. Lógico, você tem que saber administrar. Mas no dia que... E eu falei isso. Eu já tentei parar de jogar umas 3 vezes. E eu sempre falo isso. Não, já deu, não dá pra mim mais, não sei o quê. Mas, cara, você veste o uniforme, você bota a joelheira, cara, você pisa na quadra, seu estômago dá aquele negócio... Cara, e a vontade de continuar. A vontade de continuar, ela é... Quando isso acabar, eu paro. Eu coloquei isso pra mim. Quando isso acabar, eu paro. Entendi. Paro de ser técnico, paro de ser atleta, e eu vou pensar em outra coisa. Pois e voltando no assunto dos atletas que buscam se gravar para poder usar como forma de buscar outros times, como você, como técnico, como uma pessoa que promove caminhos, como você enxerga isso no sentido de tal time pode ser legal para você, ou ficar aqui é melhor? Como você faz essa avaliação e faz essa conversa com o atleta? Isso é muito interessante a gente falar, porque hoje, eu não sei dentro das outras modalidades, mas eu acredito que seja uma coisa meio que padrão. Tem muito técnico que quer segurar o menino, quer segurar o atleta. O atleta ele é muito bom, é o atleta que resolve para mim na hora do jogo, e aí, veio um time e fez uma proposta para o menino, não vai, fica comigo. Eu, Pedrinho, não tenho interesse algum de segurar atleta. Se eu não tenho o que oferecer para ele, a minha função é dele chegar para mim e falar assim, Pedrinho, eu quero dar um passo, pegar na mão dele e falar, vamos. Entende? Muitos atletas que passaram pela gente hoje, no Brasília Vôlei,
são atletas que hoje têm um nome muito forte no cenário nacional. Gui Araújo jogou com a gente. Matheus Brasília jogou comigo. Matheus Brasília catava bola no treino nosso. Olha só. Né? Então, assim, o Douglas que formou, né? O Pedrinho, levantador de Araguari, que hoje é o segundo levantador do SADA, jogou com a gente aqui também, né? O Marcão, que jogou no Brasília Vôlei, hoje joga em Monte Carmelo, jogou com a gente aqui também. Então, assim, tudo dentro de situações assim, olha, aqui, o teto, seu teto aqui é esse. Cara, como é que eu quero transformar esse teto em piso? Não, eu vou para fora, eu vou... Entendeu? Hoje o Brasília Vôlei, ele consegue segurar um pouco mais tempo os atletas por ter uma equipe profissional, né? Mas eu não tenho interesse algum de ficar com o menino para falar que eu ganhei. A gente, que é da educação física, a gente está principalmente no esporte, seja ele coletivo ou individual, nós vivemos de ciclos. E ciclos se iniciam e ciclos se acabam. Uns ciclos melhores que os outros, mas o trabalho ele é o mesmo. Então, cara, começar do zero nunca é o problema, né? Então, você segurar um atleta para mais para frente, o menino ter tido a oportunidade de estar numa Superliga, de estar jogando na Europa, de estar jogando, né? A gente teve, e em Brasília tem muitos exemplos. Brasília tem o Abuba, né? O Abuba é de São Sebastião, do projeto ali do Geraldo, da SEAT, começou lá, né? A Tayane também de lá, sabe? Então, assim, a nossa função é essa. Se você não tem como oferecer a estrutura, não tem como oferecer mais, você tem que passar para frente e o menino desenvolve e é o profissional do menino. E aí a gente fica aqui torcendo para que dê tudo certo. E sempre fica uma expectativa pela pessoa crescer, né? Pelo menos eu tenho essa visão, como eu tenho uma vontade de ser técnico, então eu tenho esse desejo de ver pessoas da base, pessoas que saíram de uma escolinha, que saíram de projetos e vão crescendo, seja como atleta ou como em outras profissões, enfim, mas que aquilo que a gente fez carregue algo. Então, esse pensamento de, aqui talvez seja o seu limite, vou te passar para frente, para um lugar que você vai esbanjar mais. É uma visão que acho que tem que estar no profissional de educação física, para vários quesitos. E assim, e o passar para frente, igual, por exemplo, no caso do Brasília Vôlei, é assim, cara, você vai jogar na UPS agora, que é a faculdade que apoia o Brasília Vôlei e dá bolsa para os meninos. Você vai para o time profissional agora você vai receber para isso, você vai ser contratado para isso. E a partir daí você vai ter uma vida esportiva, porque assim, a vida esportiva da base é uma, né? Porque, cara, é base, por mais que você receba alguma coisa ali, sei lá, R$300, igual muitos desses meninos em São Paulo recebem, essa ajuda de custo, mas, cara, você chega ali nos seus 18 anos, é um divisor de águas, entendeu? Você vai ser profissional? Cara, não, então a partir de agora você vai receber mesmo, porque sua vida vai depender disso, entendeu? Ou não, ou eu vou estudar, ou vou receber, mas num outro trabalho, entendeu? Então, assim, a nossa função é essa, de proporcionar a condição para que eles possam brigar por isso, entendeu? Muito legal, Pedro. Eu queria que você falasse também sobre a sua experiência como comentarista que você teve recentemente. Cara... comentando um jogo da Superliga. Como é que foi essa experiência? Como surgiu a oportunidade? Como você conseguiu se capacitar na forma de comunicação para poder trazer isso num jogo de Superliga? Cara, eu tô me divertindo muito. Essa que é a verdade, assim. A minha última temporada na Superliga foi a 21-22. E aí eu voltei a jogar, voltei a treinar. E aí o Vini Rodrigues, que é um amigão meu, ele era narrador na N Sports. A gente se conheceu na Superliga. E aí ele me ligou e falou assim: Pedrinho, eu tenho um canal no YouTube, né? Só que eu não posso mais mexer com esse canal porque eu estou na Globo agora, eu estou no Sport TV. E a gente quer voltar a fazer os jogos, a gente quer voltar... Porque na Olimpíada, como eles não tinham direito de imagem, o que eles faziam? Botava ele e o Gurja, ele narrando o jogo e o Gurja comentando, a galera botava na TV, tirava o som. Porque a galera não aguentava mais ouvir o Nauber, não aguentava mais ouvir o Marquinho. E aí, cara, bombou no YouTube. E a gente quer fazer isso. E aí, você topa? O Alex já tinha falado pra mim que você fala bem e tal, não sei o que. Não, beleza.
Vamos ver de qual é. E aí a gente fez o pré-olímpico. E aí a gente começou com 5 mil inscritos que eles tinham deixado. A gente terminou o pré-olímpico com 15 mil inscritos. E a galera começou. Aí beleza. E assim, sem imagem, a gente tinha a imagem do jogo pra gente, mas quem assistia não tinha imagem, você tinha que pôr na televisão, mesmo esquema. E aí, umas 2 semanas atrás, o Alex, que é da N Sports também, que ele faz o Media Day dos times, então ele é muito meu amigo já de muito tempo, me ligou. Falou assim, deixa eu te falar, vi que você mandou benzaço no pré-olímpico lá com o Vôlei Nautas. Você quer comentar um jogo pra gente? Eu falei, tá. Aí ele, não, e aí a gente já vai ver valores. Eu, não, velho, calma. vamos pro jogo. E, não, beleza, fui. Cara, o narrador, que foi o Gerson Júnior, um cara sensacional, deixa você super à vontade. E, cara, é falar de voleibol, que é o que a gente mais gosta de fazer. A gente gosta, né? Então, entendeu? Só para o pessoal situar, essa já era uma transmissão da N Sports. Isso. A N Sports é um stream hoje, né? Que ela transmite todos os jogos que a Globo não transmite. Então, por exemplo, tá tendo, sei lá, Minas e Praia, que é o clássico mineiro, né? Que foi a final, jogando no turno, e tá tendo, sei lá, Rio e Brasília. Aí, Rio e Brasília a gente tá transmitindo. Cara, e foi super da hora. E é streaming no YouTube ou tem tem um canal, lugar é a N próprio? Lugar próprio, é a N Sports. Site isso. Só que essa temporada, parece que 40% dos jogos vão estar no YouTube, de graça. Porque foi a forma que a galera achou de falar assim, olha, tem jogo aqui também. E é tipo assim, R$80, 12 meses, eu acho, para você ter acesso aos jogos e tal. É uma parada muito legal, muito baratinho. Então a galera do vôlei, todo mundo comprou. Por quê? Porque às vezes você quer ver um jogo diferente, você quer... E aí foi indo, assim, sabe? E o canal não é só de voleibol, né? Eles têm vários canais, o stream tem vários canais. Tem o canal olímpico, o nosso, que é o canal Vôlei Brasil. Tem o canal de futsal, que transmite toda a liga de futsal do Brasil. Então, assim, é muito da hora. É muito da hora. E eu tô me divertindo, porque, cara, falar de vôlei... Quantas vezes a gente já não saiu do treino e ficou horas lá fora, batendo papo, falando de jogo, falando de atleta, falando de situação de jogo. Então... foi muito legal, e assim, muito solto, não teve um treinamento, não teve... E foi. E graças a Deus todo mundo gostou. Dia 22 agora eu faço outro. Vamos ver o que vai sair. Deixa o endereço pro pessoal. E se a gente conseguir o milagre de soltar o vídeo antes, porque a gente demora um pouquinho para editar, de repente ele já serve de ponte aí, você sabe? O endereço a gente coloca depois. Na edição. Eu tenho o link, eu posso mandar para vocês depois, mais fácil. Manda pra gente, a gente coloca. É curioso, né? Porque você está falando e está me vindo uma cena que meu pai antigamente odiava os comentaristas da TV. Então ele baixava o volume da TV e ligava o rádio. Aí quando que eu ia imaginar que ia ter um negócio, né? A internet transmitindo, assim, o comentarista e o pessoal baixando a TV para ouvir o comentarista. A gente foi para uma Olimpíada pós-pandemia. Uma Olimpíada onde não tinha público. Cara, a ideia foi genial, assim, sabe? E bombou. Pô, os meninos ligaram pra gente, a gente tem um grupo no WhatsApp e tal. Depois do último jogo do pré-olímpico do feminino, que o Brasil conseguiu a vaga para a Olimpíada, né? Fez um 3-2 com o Japão, um jogaço, assim, sabe? A gente tá assistindo e a gente tem que segurar, porque a gente tá comentando, tá narrando. Mas, cara, você é brasileiro, você vai torcer pro Brasil, não tem como. E aí, cara, aí eles ligaram e falaram assim, gente, monetizou. Aí eu, o que é isso? Aí eles falaram, não, a partir de agora tudo vai rolar uma grana e tal, não sei o quê. E assim, por uma coisa que a gente gosta de fazer, que é falar de vôlei. Que legal. E aí fala para um nicho, né, específico, e acredito que deva ter muita interação, que é uma coisa que a TV não permite. Aí acontece isso, por exemplo, você está falando ali, o chat está rolando. O chat está rolando, e aí, por exemplo, o Johnny, que é o nosso narrador no Vôlei Nautas, foi a primeira experiência minha e dele, assim, sabe? Com, sei lá, 11 mil, 12 mil pessoas assistindo. E aí, tipo assim, cara, e começa a vir no chat ali e a galera interage e é uma coisa muito solta. Não ficou aquela coisa engessada, sabe? Tipo assim, e o que eu achei muito bacana foi o respeito que a galera teve, assim, sabe? Cara, você não viu um comentário, sabe, de baixo nível. Não apareceu hater. Não apareceu. Não, até apareceu, mas assim, aparece muito mais hater de jogador e jogadora do que com a gente. Entendi. Então, assim, isso foi muito bacana. Legal.
Bom, nosso bate-papo aqui ele é mais rapidinho. A gente tem interesse de sempre tentar manter ele por volta de 1 hora, né? Para não cansar também nossa audiência. E depois de um tempo a gente ainda quer talvez partir para um ao vivo para rolar essa mesma interatividade. Nossa, legal demais. demais. Acho que seria legal o pessoal poder falar com a gente em um determinado horário da semana ou do mês, enfim. E aí a gente queria perguntar para você assim, qual mensagem que você queria deixar para a galera que está aqui estudando, né, na faculdade e gosta de vôlei, seja ele da licenciatura ou do bacharelado, que você acha que seria interessante aí? Você falando para você mesmo na época de estudante, cara, você ia falar. Eu na minha época de estudante, eu falei e fiz muito assim, ó, se divirta estudando. Isso aqui é o primeiro passo para o seu futuro, né? Eu fui muito feliz na faculdade. Vejo muita gente falando bem assim, nossa, eu sinto muita falta da escola. Não, zero falta da escola. Eu sinto muita falta da universidade. Por exemplo, eu fui bolsista do PIBID. Então, cara, foi assim, cada experiência que você tem dentro da universidade, ela te torna um ser humano melhor. Isso aqui é para poucos. Infelizmente é para poucos. Né? A gente queria que a universidade ela fosse estendida para todo mundo. Porque isso aqui é um universo que é mágico, assim. A universidade é um lugar que, nossa, então eu falo, estuda, cara, estuda e se diverte. Se diverte muito, estuda muito, se prepara muito, tudo que você puder fazer, suga os seus professores ao máximo, porque a gente sempre se espelha em alguém, né? Uhum. Então, se a gente tem um espelho e a gente conseguir ser um pouquinho daquela pessoa ali, ou daquele projeto, ou daquele lugar, cara, você vai ser muito bem sucedido em tudo que for fazer. Legal. Lá no Brasília Vôlei, vocês contratam estagiários ou dão oportunidade para o estágio obrigatório dos cursos, aquele estágio que não prevê contrato, mas a pessoa está ali... As portas são sempre muito abertas para a galera do curricular. O clube hoje não tem grana para contratar estagiário. A gente até um pedido nosso da categoria de base, né? Porque às vezes a gente vai para jogos e aí, por exemplo, eu só posso levar 14, eu tenho 20. Então, a galera precisa treinar, né? Então, é uma briga nossa. E o clube está comprando isso, ele está tentando, mas está difícil, está bem difícil. Patrocínio é complicado. Mas estágio obrigatório, portas sempre abertas, só ir e a gente conversa. E o que a gente puder ajudar e contribuir para a formação da molecada aí, da galera, a gente vai estar ali sempre de portas abertas. E qual o perfil que vocês olham num estudante de educação física para poder falar assim, é esse aqui que eu vou aceitar como estagiário? Cara, primeiro tem que gostar de voleibol. E principalmente, a gente não gosta de ninguém engessado, assim, sabe? Já foi uma galera lá, que ficava lá sentadinho, aí anotando as coisas, e eu chegava, não, vem cá, vem pra quadra. Depois eu sento com você e você anota o que você quiser, mas vem pra quadra, cara, vem viver isso aqui, é importante. Proatividade, é o que o esporte pede, que a gente gosta muito. Legal, Pedrinho. Aqui a ideia sempre é essa de trazer esse convívio social e ser uma ponte, né? E o que fica para mim desse bate-papo nosso hoje, você traz uma energia muito legal, que é educação, processo social, processo de convívio. A gente vê que hoje grande parte das universidades são online, e um online às vezes 100% online, que é o que mais me amedronta, porque aprender a ser professor é aprender a conviver com gente, é aprender a estar junto, aprender a lidar com diferenças, aprender a ganhar, a perder, né? E eu poderia ficar aqui 2, 3 horas com você, só que fico muito pesaroso. Talvez a gente marque um outro bate-papo, talvez até lá onde você dá treino, para a gente conversar com os meninos também que estão treinando e tudo. Mas essa questão do convívio social que você chama à tona o tempo todo, né? Da entrega, é o que fica para mim dessa manhã gostosa aqui hoje. Queria te agradecer muito de ter essa disponibilidade de estar aqui conosco, sabe? E de falar tão abertamente de tudo aí com a gente. Agradecer ao Gui, que sempre trouxe seu nome aqui. Foi uma questão de tempo até a gente conseguir organizar tudo para te receber, né? E é isso, Gui. Eu queria agradecer também, assim, desde o início do projeto. O seu nome sempre veio na minha cabeça para poder entrevistar, porque eu sempre quis saber várias coisas, como a parte de ser técnico, mas principalmente o ser humano que você é, que eu acho que isso é o principal para mostrar o profissional que você é. Então isso vai servir de espelho para as pessoas que estão assistindo. Então eu queria agradecer
essa oportunidade de vir aqui conversar com a gente. E é isso. Não, eu que agradeço, gente. Que é isso. É uma oportunidade ímpar. Fazer parte de um projeto tão bacana. Eu gosto demais, demais, demais. Quando é projeto de faculdade, a gente me chama, porque eu adoro. Adoro. Projeto com criança, projeto com idoso, tudo. Me chama, o que eu puder ajudar. Eu acho que a nossa missão é essa. Se você não pode ajudar, atrapalhar você não vai. Então, a nossa função e a nossa dedicação para o esporte, para a educação física, para os profissionais é essa. Contem comigo, viu? Legal. É isso. Gente, hoje participaram da produção aqui. Ryan, dá um close aí na Luzia, depois você olha aí para a câmera também. E a gente está muito feliz, nós estamos recebendo a visita de duas amigas do DEG. Depois, se vocês não gostaram, a gente corta na edição, mas a gente queria que vocês dessem um tchauzinho também. Fala os nomes, por favor, desculpa, eu não sei quem veio dos contatos do e-mail. Juliana e a Maíra? Maria, desculpa, Maria. Juliana e Maria do DEG, não é isso? Marília, perdão. Tá jóia. Do DEG, né? Decanato de Ensino de Graduação. O NB não tem pró-reitorias, ela tem decanatos. Alguns colegas de outras universidades aí podem estranhar o nome, né? Elas vieram aqui a convite, a gente está conversando aí, se Deus quiser, vamos ampliar aí o trabalho cada vez mais da universidade, comunicar com as pessoas aí da sociedade de maneira mais dinâmica e aberta. Tá joia? Obrigado a todo mundo aí por essa edição aí muito especial, o episódio, acho que o último desse ano, né? Desse ano finaliza, mas vai soltando cada vez mais aí tanto os episódios quanto os cortes. A gente espera logo mais aí tá de volta depois das férias de janeiro, né? Tá sempre ampliando. Com certeza. Isso. Valeu. Oi? Pode. Quer sentar aqui? Você falou bastante sobre essa vida de esporte. Você fala alto, é verdade. Eu tô matando o Gui aqui. E aí? Queria saber o que você acha que um atleta precisa ter antes de entrar nesse ramo. Eu quero ser atleta, eu sonho em ser atleta, mas não sei onde começar, não sei com quem falar, não sei o que fazer. Achar uma coisa que gosta. Ponto. Depois que você achar alguma coisa que você gosta, e isso é para qualquer esporte, aí a gente vai falar sobre disciplina, sobre abdicação, sobre empatia, mas não adianta. É igual você fazer uma formação, e a gente vê muito isso na escola. Você chega os pais falando bem assim, eu quero que meu filho seja médico. É o que ele quer. Entendeu? Depois que você achar alguma coisa que você realmente gosta, e hoje você tem uma pluralidade de coisas, né? Você tem hoje, inclusive, como forma de competição, o CrossFit. Né? Então, cara, depois que você achar alguma coisa, aí sim nós vamos falar de filosofia de atleta. Mas enquanto você não se encontrar, né? E como que você se encontra? Você é apresentado a tudo, você passa por tudo. Você tem essa oportunidade, faça. Depois, o resto é consequência. Valeu. Gente, obrigado. Valeu muito. Certinho, pessoal. Tchau, um abraço.